Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vamos esperar o pessoal entrar. A nossa maratona de live vai começar agora. Boa noite. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Nivalda. Isso. Amor, você lê melhor do que eu. Regiane, Nalva, Leiliane. Sejam muito bem-vindos, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Paula. Que Deus abençoe a noite de vocês. Isso aí. Laura. Gente, sejam muito bem-vindos. Gente, uma live muito bacana, né, amor? Essa live de hoje vai ter uma revelação muito bacana. Olha o tema da live. A verdade oculta sobre o casamento cristão. A aliança revela mais do que você imagina. Gente, você que está chegando aí, graça e paz, me fala uma coisa. O áudio tá ok? Aperta o coraçãozinho aí para saber se tá ok no nosso áudio, se você está escutando bem. Olha lá, Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Já tava com saudades e agora a gente volta. Estávamos de férias. Gente, por que a gente estava de férias? Nós trabalhamos mês de janeiro e fevereiro, sim, todos os dias, praticamente 4 lives por semana. Lançamos o nosso curso, foi bênção demais. Agora respiramos e agora voltamos com tudo. O tema de hoje é o seguinte: a verdade oculta sobre o casamento cristão. O que está por detrás disso, gente? A aliança revela muito mais do que a gente imagina. E a temática vai envolver o seguinte: o casamento como altar de adoração, treinando a eternidade. Treinando para a eternidade. Para a eternidade, é isso aí. Treinando para a eternidade. Se você conhece alguém, gente, que está vivendo conflito no casamento, pensando em desistir, não tem mais jeito, está lutando, meu marido não muda, a minha esposa não muda, vai lá no aviãozinho que tem embaixo, ó, encaminha para a pessoa. Eu vou até encaminhar aqui, ó, para umas pessoas que eu sei que precisam ver essa live de hoje. Olha, estou fazendo a minha parte aqui, justamente porque a nossa meta é fazer com que as pessoas possam chegar ao máximo número de pessoas possível. Por quê? Porque esse assunto é muito sério. Quando a gente entende o real propósito do casamento, que as pessoas não falam, a gente vai para um outro nível, né, amor? Com certeza. De relacionamento. E qual que é a nossa meta? A gente quer, gente, ajudar você que é casado a restaurar a conexão e reacender a intimidade no casamento, né? No relacionamento de vocês com base cristã. Olha que forte isso. Restaurar a conexão e reacender a intimidade. Uau, hein? Essa é a nossa Imagina proposta. Poder reacender aí a intimidade, aquilo que está meio adormecido. Os casamentos estão mais desconexos do que a gente imagina. E a intimidade está muito ruim. Ederson, mas com qual propriedade que você fala isso? Deixa eu nos apresentar. Eu sou o Ederson da Jéssica. E eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos um casal cristão. Estamos casados há 16, quase 17 anos. Faltam 2 meses. Somos pais da Sofia e do Theo. Somos terapeutas de casal. Somos terapeuta sexual. Fazemos parte da liderança do Departamento de Família da Igreja Cristã Projeto Ágape. Somos fundadores do Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Está aqui a nossa marca. Somos escritores, somos professores e amamos, né, amor? É o que eu ia falar, acima de tudo, somos apaixonados por Jesus. Duas paixões na nossa vida. Jesus e o tema relacionamento. Mas não faz sentido a gente começar essa live de hoje falando sobre casamento, falando sobre o que está oculto, que a gente nem imagina, sobre o real valor da aliança, se a gente não convidar ele, né?
Sim, ele faz toda a diferença. Isso. Por isso a gente quer convidar a você a reclinar a sua cabeça, feche os olhos. Você ora pra gente, amor. Para que Deus possa já no início abençoar essa live, as pessoas que vão estar assistindo, o nosso casamento, o nosso relacionamento, porque o assunto é muito sério. Tá? Tema: a verdade oculta sobre o casamento cristão. A aliança revela mais do que você imagina. Vamos lá? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, colocamos esse momento em Tuas mãos. Sim, Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja em tudo, Senhor, nos orientando, nos dando a Tua direção, que o Senhor venha se revelar a nós, Jesus Senhor, Cristo, para que possamos caminhar juntos na reconstrução dos nossos relacionamentos e andarmos conforme os Teus propósitos, Sim, o Teu Deus. Querer, Senhor. Toma esse momento em Tuas mãos, Pai. Nós dedicamos a Ti e pedimos, esteja aqui, seja presente, esteja conosco, abençoando cada um que estiver assistindo, Senhor, abençoando os lares daqueles que necessitam do Teu auxílio, Pai, e que o Senhor venha se revelar e mostrar o real propósito, Senhor, do casamento, que nós sejamos inteiramente abençoados pelo Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente, não é uma live simplesmente, é muito mais do que isso, é um chamado. É falar a verdade sobre o casamento que está cada vez mais complicado hoje em dia. A gente vive isso durante nosso ministério, a nossa profissão como terapeutas, e como os relacionamentos estão desgastados. E nós colocamos aqui que o casamento, ele é um altar. Ele é um altar. O casamento é um altar que glorifica a Deus. Será que se eu olhar para o teu casamento, quando o teu vizinho olha para o teu casamento, quando o teu parente olha para o teu casamento, a forma que você trata ele, a forma que ele te trata, gente, esse casamento enaltece Deus. Estou falando de valores, princípios. É um exemplo. É um exemplo para os teus filhos. Ontem a gente estava dando aula no curso e aí nós perguntamos, né, amor? O casamento dos teus pais, você gostaria de ter um casamento igual ao dos teus pais? Faça você essa reflexão. Estou fazendo a pergunta para você. Você que está nessa live, gostaria de ter o casamento que os teus pais têm ou tiveram? Ou aqueles que fizeram a função, de repente você foi criado por um avô, por um tio. É um modelo a ser seguido? E agora eu vou fazer uma outra reflexão. Pode fazer a outra reflexão, amor? Gente, o casamento que você representa hoje é o que você gostaria que os seus filhos vivenciassem? Isso. Será que você está sendo o esposo ou a esposa que você gostaria que os seus filhos fossem ou tivessem? Imagina só. Será que eu e o Ederson estamos sendo um bom exemplo de casamento para os meus filhos? Será que se a Sophie casar com um homem parecido com o Ederson, eu vou ficar feliz? Será que se o Theo casar com uma mulher parecida comigo, será que eu vou ser uma pessoa, uma mãe feliz? Uma mãe tranquila? Se a gente perguntar para o filho de vocês, quem não tem, imagina você com filho, você gostaria de ter um casamento igual ao do teu pai e da tua mãe? Qual seria a resposta? A gente estava conversando semana passada e uma palavra muito interessante que Deus colocou no meu coração é o seguinte: pais não tem que ser espelho. Porque o meu filho, o espelho é uma cópia. E existe uma autenticidade de cada um. Mas pais tem que ser inspiração. Inspiração, fonte de inspiração. Será que eu inspiro? Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, eu no caso jamais. Por quê? Qual a experiência que ela vê dentro de casa? Quero ter filho jamais. Gente, nada é à toa. O casamento é um lugar sagrado onde refletimos o caráter de Deus. É no relacionamento conjugal que aprendemos o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é em 1 Coríntios, gente. 1 Coríntios 13. 13. Olha que interessante. A gente fala que o casamento,
ele tem um propósito. Quem é cristão sabe disso. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como a nossa fonte de riqueza, fonte de inspiração, o nosso caminho, nós temos algumas condutas. O cristão, quando ele é batizado, há um contexto social que ele é batizado nas águas, né? Os pastores, a pessoa vai ficar toda imersa e levanta na água. A simbologia disso é o seguinte: quando eu desço a água e eu volto, ali eu estou sepultando o velho homem e agora está nascendo uma nova criatura. Quer dizer que, a partir do momento que eu tomo essa decisão, o meu passado fica para trás. As lambanças, tudo que eu fiz de errado, até então eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim, eu não tinha a concepção real sobre o Evangelho. Então, isso é a oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. Só que morrer o velho homem significa morrer algumas condutas. Eu não posso ter uma atitude que não diz com o cristão. Não faz sentido, por exemplo, eu ser cristão e de repente eu ter atitudes feias mesmo, eu desonrar as pessoas, a minha esposa, eu não ser honesto. Então, as condutas que não cabem, que é cristão é pequeno Cristo, as condutas que não cabem agora como cristão, elas têm que ser reforçadas. Porque qual que é a meta? A meta é que a partir do momento que eu aceito Jesus, eu crio uma aliança com Deus. E automaticamente, nessa aliança, eu tenho princípios, eu tenho que trabalhar com valores de um padrão do céu. Porque sabe qual que é a finalidade nossa? É buscarmos o quê? A eternidade. Nós cremos que Jesus vai voltar e vai nos buscar. Então, nessa linha, nessa ótica, o que eu preciso? Eu preciso andar com uma submissão ao meu Deus, entendendo que eu vou ter que morrer às minhas vontades, que eu vou ter que lutar com a minha carne, que eu vou ter que ter renúncias. E aí eu lembro de um pastor que falou: eu achei que quando eu aceitava Jesus, morria o velho homem, mas eu descobri que ele sabe nadar. Eu tenho que matar eles todos os dias. Então Jesus, Deus é tão perfeito que ele sempre almejou, apesar do livre-arbítrio, que nós possamos um dia morar com ele na eternidade. Mas ele quer se relacionar conosco, né, gente? Ele quer se relacionar, ele quer a nossa entrega genuína, ele quer que a gente literalmente morra por muitas questões que não são saudáveis e a gente vive para ele. E com isso, paralelo a isso, a gente traz agora a concepção, você pode falar, amor, sobre o casamento. Porque o que acontece quando eu caso? Quando a Jéssica casou comigo, quando eu casei com ela, houve algumas condições para isso. Sim. Quando a gente tem o casamento, gente, nós também temos que fazer algumas renúncias, né? Nós temos que renunciar o quê? A nossa vida de solteiro. Aquela vida onde eu podia conhecer outras pessoas, né? Ele poderia, então eu tenho que renunciar à minha vida de solteiro. Eu tenho que renunciar, às vezes, a algum comportamento. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a conviver. Vai ter coisas que eu vou ter que relevar. Então, eu tenho que começar a mudar também o meu comportamento. Eu vou deixar aquele comportamento de solteira para viver um comportamento de uma mulher casada. Há um compromisso. Há um compromisso. Então, ali nós vamos estar exercendo o quê? Renúncia, amor, perdão. Eu vou aprender a servir ele também. Então, tudo isso é parecido com o quê? É parecido quando a gente aceita Jesus. Nós temos um relacionamento, Jesus e a igreja, né? O casamento de Jesus, que é o noivo, e a igreja é sua noiva. Quando eu caso, eu sou uma noiva, ele é o meu noivo. Então, a gente tem que começar a trabalhar o quê? A nossa aliança. Eu trabalho a minha aliança na vertical, que é com o Senhor, e trabalho a minha aliança na horizontal, que é com o meu marido. Então, gente, o nosso casamento nada mais é do que um ensaio para a eternidade. O quanto eu sou capaz de honrar essa aliança com Ederson é o quanto eu sou capaz de honrar a minha aliança com o Senhor. O quanto eu sou fiel a Ele
diz o quanto eu sou fiel a Deus. Então, a gente fala que casamento é a sua segunda maior decisão da vida, né? Com quem eu caso, com quem eu me relaciono, porque isso mostra o quanto eu me relaciono, o quanto eu sou fiel, o quanto eu honro a minha aliança com Ele, está representada o quanto eu honro a minha aliança com o Senhor, tá? Então, olha que profundidade que a aliança tem. É a nossa conexão com Deus. É mostrar o quanto eu, como esposa, muita gente vai falar, meu Deus, eu não acredito que a Jéssica está falando isso, mas eu, como esposa, tenho que me submeter ao meu marido. Não é assim que está na palavra de Deus? E hoje você estava conversando com uma aluna, isso. E ela falou assim, eu não entendo muito esse negócio de submissão. Gente, a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido. Mas o marido é submisso a Deus. E que submissão é essa, amor? A submissão, gente, é estar no mesmo propósito. É debaixo da mesma missão. Um casal, ele tem que ter planos, ele tem que ter propósito, ele tem que ter projetos juntos. Eu e o Ederson estamos na mesma missão de relacionamento. A nossa missão é cada vez mais o quê? Estarmos envolvidos com o Senhor. Nós queremos cada vez mais a presença de Deus no nosso relacionamento. Nós queremos cada vez mais vivermos um relacionamento saudável, santificado, que edifique a palavra de Deus. Nós queremos ser testemunho daquilo que Deus é na nossa vida. Então, nós estamos debaixo do mesmo propósito, nós estamos alinhados. E quando nós estamos alinhados, nós vamos fazer e vamos caminhar para que isso aconteça. O problema é que nós temos muitos casais que estão desalinhados em tudo. Estão desalinhados, eles não concordam mais com a questão financeira, eles já estão desalinhados na comunicação, intimidade, na intimidade, na finança, fé, nos filhos, na fé. Gente, eu tava falando hoje com uma amiga minha, eu tava falando pra ela que quanto mais bagunçado tá o relacionamento, quanto mais desestruturado está a minha casa, né, o meu relacionamento, mais distante do Senhor eu fico. Mais a minha fé vai sendo abalada, mais a minha vontade de estar na presença de Deus vai sendo minada. E a fé, nós não podemos perder a fé, gente. A fé, ela tem que existir, porque a fé agrada o Senhor. Se tá tudo ruim, eu ainda me afasto de Deus, é como se eu falasse assim, pode entrar, inimigo, vem, ladrão, entra e faz a festa, entre e leva o que quiser, bagunça, more, faça a desordem que você quiser aqui dentro. Eu falo que um casal, gente, ele tem que estar assim, ó, fortalecido. Por quê? Se vier a pancada aqui, ó, não nos desestrutura. Não entra e não faz brecha, não faz bagunça, não fere, não nos machuca, porque estamos fortalecidos. Mas se nós estivermos assim, ó... fragilizados... Separa aqui. Mas se eu tiver assim, ó, o inimigo bate aqui, ó, ele derruba a gente. Tá, mas não bate forte, desculpa. Não. Isso é agressão. Só pra representar. Não. Então... ele entra e faz a brecha. Ele faz o que quer com a gente. Ele derrubou ele ou eu. E nós somos uma só carne. Não podemos nos esquecer disso. Gente, quando o ladrão vai roubar uma casa, ele destrói o cadeado. Mas na verdade, ele não quer o cadeado. Ele quer o que está dentro da casa. Valores. O casal é o cadeado. Quando o Satanás vem, ele vem para destruir o casal. Porque a hora de fazer essa rachadura, essa ruptura dentro do casal, ele entra e pega a preciosidade que está lá dentro. Gente, teu filho, a tua filha. Quando ele faz isso, ele cria o quê? Abismo, distanciamento. Sabe o que a palavra de... sabe o que nós temos que entender quando a gente começa a estudar a palavra de Deus? É que um casamento forte é família forte, é igreja forte.
Se eu tenho um casamento estruturado, um casamento saudável, eu tenho filhos estruturados, eu tenho filhos saudáveis, consequentemente nós teremos uma igreja fortalecida. Agora, se eu e o Ederson estamos desestruturados, estamos afastados, estamos abalados, estamos cheios de machucados, cheios de feridas, nós, consequentemente, nós refletimos isso para os nossos filhos. Então, nós começamos também a mostrar para eles instabilidade. Eu começo a desestruturar a educação dos meus filhos. Consequentemente, eu vou ter filhos frágeis, filhos desestruturados emocionalmente. Então, é algo que vai reverberando. Então, nós precisamos ter a consciência que casamento forte é família forte. E a família, a igreja, ela é composta por famílias. E se eu tenho uma família forte, eu tenho uma igreja forte. Então, nós não podemos abrir mão da nossa família. Evitar essas pequenas rachaduras, evitar as brechas, para que a gente possa cada vez mais estar fortalecidos na presença do Senhor. E aí a gente tem um contexto interessante. Há uma inversão dessa ordem que interfere na dinâmica do céu na terra. Eu já atendi vários filhos e filhas de pastores machucados. Ederson, meu pai, na igreja, sorria para todo mundo. Dentro de casa ele era um carrasco. Chamava os outros de filho. Nunca me colocou no colo. O meu pai era um excelente pai, mas era um péssimo marido. Pastor. Falando de filhos de pastores. Deslacerado. Por quê? Porque o pai que existia como pastor na igreja não era exemplo dentro de casa. E isso vai totalmente na contramão das Escrituras quando fala em Timóteo 3,5. Como governar a casa de Deus se eu não governo a minha casa? O dia que o meu ministério atrapalhar o meu casamento, eu vou deixar meu ministério de lado e vou cuidar do meu casamento. Porque a minha esposa é a minha prioridade. Ela vem na frente. Porque o meu ministério começa dentro do meu lar. Aí eu não tenho tempo para a família porque eu estou pregando, eu estou no monstro, estou fazendo visita e está perdendo o casamento, está perdendo um filho. Está errado. Está errado. Mas eu sou pastor, mas eu sou obreiro, mas eu sou diácono. Gente, isso também vale para as mulheres, tá? Ah, mas eu sou missionária. Ah, mas eu sou diaconisa. Eu estou envolvida ali, eu estou o tempo todo. Gente, a igreja, o serviço, o servir ao Senhor, não pode tomar 100% do seu tempo e o seu lar sendo desestruturado, porque a sua família também precisa de você. Então é colocar Deus no centro do casamento, mas olha só, no centro do casamento tem que haver um casamento, tem que haver uma família. Davi, no auge do querendo voltar, Davi adulterou. Imagina o segundo coração de Deus, vacilou. E ele quer voltar para Deus. E Davi, naquele momento de sofrimento, há um versículo que ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação e dê a mim um espírito voluntário. Em Salmos. Davi fala isso. O que é um espírito voluntário? É aquele que age, aquele que faz de graça. Ele não cobra, ele faz de livre, espontânea vontade. Mas olha que lindo detalhe do versículo. Davi fala para Deus: restitui-me a alegria da salvação. E aí a Bíblia fala que numa das empreitadas dos discípulos, eles foram numa missão importante e ficaram muito felizes. E eles voltam falando: gente, eu vi Deus operar, eu vi Deus agir. Em cada casa que a gente foi, eu vi pessoas endemoniadas sendo libertas. Grandes coisas o Senhor fez. Olha o que o discípulo fala. Grandes coisas o Senhor fez. Porque eu vi, Jesus nos usou e demônios foram libertos. E Jesus vem e fala: eu vi o demônio, Satanás caindo como um relâmpago. Mas não alegrai-vos por isso. Alegrai-vos por o nome de vocês está inscrito no livro da salvação. E aí vem a conclusão. Quando a alegria de ser usado por Deus é maior do que a alegria de ser salvo,
eu estou começando a perder o espírito voluntário. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa estar no púlpito, você não precisa estar na visita para fazer o evangelho. Você começa a fazer dentro da sua casa e você começa a fazer no seu, aonde você estiver. É numa padaria, é conversando com alguém, é no Uber, uma palavra que você lança. É quando você ora para os teus inimigos, é quando você é um testemunho vivo para a tua esposa, quando você é um testemunho vivo para o teu marido, para os teus filhos. Então o evangelho é muito mais que isso, é comunhão. É literalmente os detalhes do cristianismo dentro, na execução. Não, mas eu quero pregar. Gente, tem que fazer, eu tenho que estar envolvido numa obra. Mas a obra missionária não é muito mais interna do que a gente imagina. Então, eu não posso perder o meu casamento porque não tenho tempo. É reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ok. E cadê os filhos? Pois é. Então, reflito sobre isso. O que você ia falar? Nosso relacionamento conjugal, gente, deve ser o primeiro campo de discipulado, como o Ederson disse, né? É nele que nós mostramos o quanto conhecemos de Cristo. E aí eu lanço uma pergunta para você. Estamos tratando o casamento como ensaio para o reino ou como palco de disputas? Como tem sido o seu casamento? Seu casamento é algo que realmente tem a presença de Deus, demonstra o reino, mostra, você é um testemunho vivo do que Deus faz, do que Deus pode fazer? Ou é somente um palco onde um fica disputando pela atenção, disputando, né, posição? E aí? Sabe o que eu represento para a Jéssica? Eu sou o pastor dela, gente. Olha que responsabilidade. A Bíblia fala que o marido ele deve morrer pela esposa. Mas o que é morrer pela esposa? É tomar um tiro na frente dela, se preciso for? É muito mais do que isso. Eu tenho que entender que as vontades dela são soberanas às minhas vontades. Eu preciso servir a minha esposa. Eu acho absurdo que a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido. Submissão significa estar na mesma missão. Submissão significa que está na mesma missão, sendo que a missão do marido é ser governado por Deus. Mas aí está inferiorizando a esposa. Bom, em Gênesis 2,18, a Bíblia fala que e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. E aí fala, Adão, eu vou lhe dar uma auxiliadora idônea ou uma opositora idônea. Gente, essa palavra no hebraico significa kenegdo, que significa igualdade. Para Deus, o homem é igual ao melhor, é igual à mulher. Não é maior, não é melhor, é igual. Não há diferença para Deus. Mas tudo na vida tem uma governância. E eu vou mais além. A Bíblia fala que a mulher é a coroa do marido. Olha só. A mulher é a coroa do marido. Onde é que fica uma coroa? Na cabeça. Na cabeça. Gente, se eu mostrar uma foto para vocês de um rei que não é famoso, e ele está lá caracterizado de rei, sabe o que vai trazer a conotação de que ele é rei? A coroa. Porque se tirar a coroa dele, ele virou um homem normal. Então, o coroar é evidenciado pela coroa. Um rei sem coroa é um homem. Agora, quem já foi, por exemplo, que está próximo ali, região de Petrópolis, visitar o Museu Imperial, lá está a coroa de Dom Pedro. Uma coroa sem rei, ela nunca deixa de ser coroa. Olha a preciosidade que é uma mulher. Uma coroa sem rei, ela será eternamente uma coroa. Agora, um rei sem coroa é um homem. Olha o valor que é uma mulher. Por isso que quando eu vou ferir essa aliança, porque quando a gente fala que o casamento é o treino para a eternidade, imagina quem não é cristão nunca entende como é que esse povo é louco. Como é que eles adoram, eles choram, eles se derramam por aquilo que ele não vê. Ninguém explica Deus. Agora, se eu não for capaz de honrar uma aliança na horizontal com quem é uma só carne comigo, com quem dorme comigo, com quem é parceira comigo,
Se eu sou incapaz de honrar essa aliança, é claro que eu vou ser incapaz. Se eu sou incapaz de honrar uma aliança que eu vejo, que eu sinto a nível de carne, eu serei incapaz de honrar uma aliança que eu não vejo. Então, o intuito dessa live é que vocês entendam que é o treino para a eternidade. Olha que interessante. E por que essa discussão? Por que nós levantamos essa bandeira? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E a própria igreja negligenciou por uma vida essa complexidade dessa tricotomia do corpo, alma e espírito. Espiritualizando tudo e não dando importância às coisas da alma, das emoções. Depressão, o marido deprimido, não, isso aí é coisa do diabo. Ansiedade é falta de fé, não, gente, isso é um problema de saúde mental. Eu não tenho prazer sexual, não converso sobre isso. Até porque sexo é pecado. Estou pegando ao longo da história, que muita gente ainda traz esse conceito. E a nossa meta é trabalhar com a jurisdição. Tem problemas que a jurisdição é no altar que resolve. Tem coisa que além do altar é no diálogo, é na mesa, é a estrutura do casamento, é comunicação. Entende? Olha, eu não sinto mais prazer sexual. A mulher fala, eu não gosto de sexo, eu corro, eu invento mentira. Vai orar, irmã. Vai orar. Gente, tem coisa que é comportamental. De repente já está com o hormônio lá no pé, na menopausa, no climatério. Ou foi abusada e inconscientemente isso veio à tona. Claro, gente, guarda isso. Nós nunca vamos anular Deus. Nunca vamos anular Deus. Mas entenda, tem coisa que é comportamental. Você está com dor de dente, criatura, você vai aonde? Eu vou orar. Ora, Deus cura. Claro, Deus restaura, Deus faz. Mas você vai no dentista. Agora, por que o problema do casamento você vai só orar? Oração, é orar e ação. É usar tudo que você tiver ao favor, tá, gente? Gente, é por isso que a gente está aqui. É para poder ajudar você a restaurar essa conexão. É reacender a intimidade para você ter um relacionamento cristão, um relacionamento santificado, um relacionamento que edifica o nome do Senhor. Nós temos essa missão de vida, que é levar que é possível sim você vivenciar um casamento saudável, um relacionamento saudável. As pessoas olham para mim e falam assim, Jéssica, seu casamento não tem problemas? Gente, é claro que tem, meu casamento não é perfeito. A minha família não é família comercial de margarina, não é. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, mas quando nós temos conhecimento, é muito mais fácil da gente lidar com essas situações, causando o mínimo de dano possível. O duro é quando você não tem conhecimento nenhum, você vai pelo achismo, você vai baseado em casamento, em relacionamentos já falidos, e aí você só piora a situação. Então, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te ajudar a ter essa conexão, reacender essa intimidade, para você ter um casamento, um relacionamento que edifica o nome do Senhor. Por isso que a gente tem que entender nossos papéis. Eu falo que a mulher é a coluna da casa. A mulher é uma coluna muito importante. E essa coluna tem funções. Ela gera harmonia, ela nutre, ela educa o lar. Só que nenhuma coluna sobrevive sem uma base. E essa base é o homem. Uma base fraca é uma coluna instável. Uma mulher instável, essa mulher surta. Essa mulher fica brava, essa mulher fica irritada. E a missão do homem é gerar segurança na mulher. Gente, você que é mulher, fala comigo que se uma mulher se sentir segura, amada, desejada e única, protegida, você tem tudo com essa mulher. Agora, uma mulher insegura, essa mulher surta. Uma mulher que não se sente única, essa mulher surta. Uma mulher que não se sente amada, ela surta. Por quê? Porque os papéis estão invertidos. É a mulher que tem que gerar segurança no marido, porque o marido, ao invés de gerar aquele que gera segurança, ele precisa de segurança. Ele é mais filho dela. E olha que interessante, olha que frase, gente.
Quando a mulher se posiciona como coluna, gerando harmonia no lar, nutrindo esse lar, gerando paz nesse lar, o homem se firma como alicerce que sustenta essa coluna, essa mulher, com amor, respeito e segurança. E juntos, ao permitirem que Cristo edifique sua casa sobre a rocha, a família se torna um instrumento poderoso na edificação da igreja. Casal forte, família forte, igreja forte. Agora, ataque a estrutura, ataque a base, ataque a coluna, ela se estremecerá. Agora remova a essência, a centralidade de Cristo. Tudo ruirá. Isso que eu falei, gente, é muito comum. A gente está passando por problemas. Primeira coisa que a gente começa a fazer é parar de orar. A gente começa a ir se afastando de Deus. Quando deveria ser o contrário. Quanto mais atacado eu sou, mais oração eu tenho que praticar. Quanto mais eu vejo que eu estou sendo abalada, é sinal que eu estou no caminho certo. Então, mais recurso de Deus eu preciso. Só que é o que nós falamos, tem coisa que é da terra, tem coisa que é do céu. Tem coisa que é o altar que vai resolver. Tem milagre que é o Senhor quem vai fazer. Mas tem coisa aqui na terra que somos nós. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chegou e pediu o quê? Para que removessem a pedra. Ele pediu, removam a pedra do sepulcro. Então foram lá os homens, né, e removeram a pedra. Após remover a pedra, Jesus fala para Lázaro, né? Lázaro, levanta, vem. O que quer dizer isso, Jéssica? Deus é poderoso, Jesus era poderoso. Jesus não poderia ter falado assim, pedra, role. Jesus e Lázaro sai para fora. Ele não poderia ter falado assim. Ele é Deus, ele era poderoso. Ele poderia ter feito isso. Mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui? Tem pedras que é você que tem que remover. Tem coisas aí que é você que tem que tomar a atitude de tirar, de mostrar, de arrancar. É você quem tem que mover a pedra para que o milagre possa acontecer. Se eu me posiciono, se eu mudo, se eu tiro, Senhor, eu estou aqui, ó, removendo a pedra do meu coração, estou removendo a pedra que está causando esse problema no meu casamento. Jesus entra e faz um milagre. Então tem pedras que somos nós, tem coisas que somos nós que temos que fazer. São decisões que nós temos que tomar para que aí Deus sim possa agir. Aí vem Mateus 7,14, selando o que a Jéssica está falando o homem prudente edificou sua casa sobre a rocha. E a gente complementa com Provérbios 14:1, onde é que fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. É sobre isso. A gente está falando aqui de atitude, ações. Eu tumultuo a minha casa, mas eu também tenho poder de ajudar a restaurar a minha casa quando eu entendo o propósito. Então, o tema é o que está oculto no valor da aliança, sobre o casamento, sobre a aliança. Está oculto na fidelidade à aliança. Porque se eu estou ferindo, se eu estou maltratando, se eu estou desonrando, eu estou ferindo a Cristo. E o casamento é o treino para a eternidade. Olha só, gente, o casamento pode ser estrutura, recursos. Pode ter estrutura, fotos bonitas, mas se a base não for Cristo, como a rocha, vai desmoronar. Por isso que a gente tem que rever nossos conceitos e entender que o que eu quero para o meu casamento? Qual o propósito? Você está feliz de fato, gente? Gente, uma pergunta que eu lanço para vocês agora. Depois, quem estiver assistindo, deixa lá nos comentários para mim. Qual é o verdadeiro propósito do casamento? Do seu casamento? Qual é o verdadeiro propósito? Depois vocês deixam aí nos comentários, eu gostaria muito de conhecer a resposta de vocês. Porque a gente tem que entender qual é o verdadeiro propósito do meu casamento com o Ederson. Tudo tem um propósito.
né? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. A palavra de Deus em Salmos 127:1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, pensa com carinho como é o meu casamento. É um testemunho? Não é um casamento perfeito, gente, mas o meu casamento, ele tem que testemunhar sempre a Cristo. Nós levantamos algumas perguntas aqui para você refletir. Imagina você conversando com seu marido ou com sua esposa e vocês estão respondendo essa pergunta. Nosso casamento tem revelado o propósito de Deus? Mas qual o propósito? Honra da aliança. Testemunhar essa honra. A segunda pergunta, amor, lê fazendo favor. Estamos alinhando nossa aliança ao padrão bíblico? Será que eu estou andando, eu estou honrando a minha aliança conforme o padrão de Deus? Há equilíbrio entre o corpo, o espiritual, o emocional e o físico em nossa relação? Temos vivido o casamento como um reflexo do reino de Deus ou como um reflexo aqui da terra? Esse pega, né? Será que eu estou sendo uma boa representante do céu? Ou quem olha para mim vê que eu sou uma ótima representante da terra? Pensa nisso. Pode ler. Estamos dispostos a redescobrir o mistério da aliança? Gente, se vocês estão dispostos, sejam bem-vindos, vocês estão no lugar certo. Porque aqui a nossa intenção é ajudar vocês a construir essa conexão, a restaurar essa conexão, é reacender a intimidade em um relacionamento cristão. Então, se você está aqui, com certeza você vai aprender muita coisa. Nós vamos te ajudar em muita coisa relacionada a isso. Uma vez a mulher falou assim, ela conversando, pastor, falou assim com o pastor, eu tenho fé que Deus vai restaurar meu casamento. Eu estou orando, eu estou jejuando, houve traição, mas Ele vai restaurar meu casamento. E o pastor falou, Deus não restaura o casamento. E ela assustou, falei, como assim Deus não restaura o casamento? Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas, casamento restaurado. Olha que profundo isso. Então, gente, entenda o seguinte. Talvez vocês estão desconectados emocionalmente, né? Sexualmente, enfim, espiritualmente. Mas tem como transformar tudo isso. A gente crê. Tem como esse casamento edificar a Deus. Lembra, gente, seu casamento nunca vai ser perfeito. Nunca. Mas pode ser maravilhoso. Pode ser um casamento que seja exemplo para muitas pessoas. Quando você começar, como é que eu sei que meu casamento está honrando a Deus? Quando você começar a escutar pessoas falando, nossa, que lindo que vocês são. Parabéns pela forma como um trata o outro. Com respeito, com honra, com cuidado. Gente, sabe o que nós já ouvimos? Pessoas, na época eu e o Ederson, a gente nem imaginava que o Senhor ia nos presentear, né? Com esse ministério, com o que a gente trabalha. E muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, ai, Jéssica, eu queria tanto ter um casamento igual ao seu. E a pessoa não é de conviver comigo. Ela me vê de vez em quando na igreja. E falava, eu quero ter uma família como a sua. Ter um casamento como o seu. Gente, ali a gente começou a perceber que as pessoas notam pequenos detalhes que às vezes para você é comum, é rotineiro, mas as pessoas nos observam. E é interessante porque você pode estar representando algo bom ou algo ruim. Então eu vejo que mesmo às vezes a gente não falando nada, a gente passa credibilidade para as pessoas porque a gente realmente vive o que a gente ensina. Eu e o Ederson já passamos por muitas coisas. Nós já passamos por muitas situações no nosso casamento que poderia ter falado assim, ali era para ter acabado. Mas nós persistimos, nós continuamos juntos e fomos buscando estratégias no Senhor para reverter toda essa situação. Então hoje eu posso te falar
que muitas dores, muitas situações eu entendo porque eu vivenciei. Eu vi em tudo que nós passamos hoje, eu sei que havia um propósito de Deus nisso. Era nos forjar para que nós pudéssemos ajudar pessoas a passarem por esses momentos difíceis, a passarem por situações que às vezes elas não entendem. Por que isso está acontecendo? Eu não sei onde eu estou errando. Gente, alunas minhas chegaram para mim e falaram assim: Jéssica, eu não consigo ver aonde eu estou errando. Mas eu sei que eu estou errando porque não está legal. Então nós estamos aqui justamente para ajudar a colocar luz naquilo que você não está enxergando, a te fazer ver por outra perspectiva. Às vezes era uma situação assim, a palavra de Deus já é conhecida, mas às vezes ela não entrou, ela não penetrou no seu coração com a visão que nós estamos te apresentando. Então saiba, você não está aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para o seu lar, né? E Deus quer justamente curar feridas, Ele quer restaurar lares, Ele quer reativar propósitos. Olha que lindo que Deus tem, né? Então a gente tem que o quê? Buscar cada vez mais a presença do Senhor, buscar conhecimento terapêutico, né, e comportamental, para que juntos isso possa realmente fazer a diferença no seu casamento. É isso aí, gente. Estamos caminhando agora para o fim. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente? A gente está aqui à total disposição. Se essa live falou com você, se você conhece alguém, compartilha ela, manda para alguém. Entenda, gente. Você não ficou aqui à toa, você não está passando por essa live à toa. Você que vai vir depois, tudo há um propósito. Nós compreendemos que uma das coisas mais importantes na vida é eu entender a honra da aliança e entender que se eu com a minha esposa estivermos unidos e forte, ela me ajuda a lidar com todos os problemas que vão vir na minha família, com meus pacientes, na minha igreja, com a minha, enfim, nos meus relacionamentos. Sim. Agora, se ela for o meu problema, o meu trabalho vira fuga, a minha igreja vira fuga, meus filhos não vão me ajudar. E, consequentemente, nós estamos literalmente a brecha que ela falou. Por isso que um casal forte, gente, ninguém segura esse casal. E a nossa meta é ajudar os casais a trazer essa conexão, sabe? É reacender a intimidade, é fortalecer essa conexão. Justamente para quê? Para que eles possam viver o melhor que é um relacionamento. Gente, você e seu cônjuge, vocês são chamados para muito mais do que sobreviver. Para de ficar aceitando pouco. Você é filha do rei, você é filho do rei. Vocês merecem muito mais do que vocês têm vivenciado. Vocês foram chamados para mais do que para sobreviver juntos. Vocês foram chamados para edificar juntos. É para ter um casamento com propósito. É para ter um relacionamento que edifica o nome do Senhor. É para ser bênção. É para ser referência e inspiração para outros casais. Você quer restaurar a sua conexão? Quer reacender a sua intimidade? E consequentemente, ter um relacionamento mais sólido, mais cristão? Nos acompanhe, fique com a gente. Nós vamos sempre estar lançando vídeos, são lives toda semana. Nos acompanhe, assina o nosso canal no YouTube, Ederson e Jéssica Terapeutas. Na nossa bio tem lá o link do nosso YouTube. Se inscreva lá, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá ok, gente? Isso aí, gente, nós estamos aqui, realmente é para te ajudar, é para trazer luz, é para fazer com que você possa entender um pouquinho mais do que a palavra de Deus nos ensina e do que o manual terapêutico pode nos auxiliar. Muito obrigado, gente, por tudo. Esbarrei aqui. Balançou. Aí ela vai arrumar, ela balança também. Que Deus te abençoe você. Eu quero orar agora para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para que você possa ter uma noite abençoada, um feriado amanhã muito bom e que esse entendimento possa ser como uma semente que vai plantar no teu coração e
regrar e ter muitos frutos, tá ok? Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, agradecemos essa oportunidade, esse momento. Nós não sabemos quem está do outro lado da tela, em qual dor,